Queres aprender a criar um relatório automatizado através do gravador de macros? Fica por aí que eu vou-te mostrar como é que podes criar um relatório e imprimi-lo através desta ferramenta. Boas, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te ensinar então a utilizar o gravador de macros para automatizar algumas tarefas. Então, se precisares de criar pequenas rotinas em que podes não ter nenhum conhecimento ou muito pouco conhecimento de VBA, o gravador de macros é a ferramenta ideal para esse efeito. Mas, como tudo, esta ferramenta tem algumas vantagens e desvantagens. Então, a vantagem é essa, podes automatizar as tarefas com muito pouco conhecimento de VBA. Mas, se quiseres dar um passo mais além e executar algumas ações em que o gravador de macros já não consegue fazer, terás que utilizar um bocadinho de VBA ou alterar o código que é gerado para poderes ir esse passo mais além. Então, neste tutorial hoje, vamos fazer 4 fases em que vamos ter um mapa onde vamos inserir alguns cálculos, formatar uma tabela, inserir um gráfico e imprimir o documento. Mas depois, para podermos fazer este processo num ciclo de repetição em várias folhas, eu vou alterar ligeiramente o código para podermos dar esse passo mais além. Bom, chega de conversa, vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar como é que nós fazemos este relatório. Muito bem, já estou então aqui no ecrã com o nosso cenário, em que vou começar por gravar a macro, ou seja, ativar a gravação das macros, e depois a partir daqui fazer então as nossas 4 etapas de gravação. Vou então aceder ao menu Programador, e no menu Programador temos aqui o botão que nos permite começar a gravar a nossa macro. Então, como indica, cada um dos comandos que nós executamos será guardado na macro para podermos reproduzir novamente. Então, vou escolher a opção Gravar Macro e vou chamar a nossa macro Relatório. A macro vai ser guardada neste livro, não vou colocar uma descrição, nem uma tecla de atalho, vou simplesmente fazer OK. E a partir deste momento, tudo o que estou a fazer está a ser gravado. Então, a primeira ação que eu vou executar vai ser aceder aqui à célula G2 e na célula G2 vou começar a fazer a soma dos valores dos trimestres à esquerda. Vou confirmar a primeira soma e agora vou pegar no meu valor e arrastar para baixo para fazer os restantes valores. E vou fazer o mesmo para os trimestres, por isso no total aqui em baixo vou colocar a soma novamente e vou fazer a soma do primeiro trimestre e vou executar o mesmo comando para as colunas seguintes. Muito bem, depois dos cálculos vou passar então para a formatação da tabela. A primeira formatação que vou fazer vai ser então a formatação dos números. Vou então ao separador base e vou escolher aqui a opção de formatar com moeda. A seguir à formatação de moeda vou aplicar uma formatação ao título. Repara que podes utilizar qualquer tipo de formatação, eu estou só a dar aqui um exemplo para aplicar alguns formatos, mas podes formatar como quiseres, inclusive podes formatar como tabela se quiseres. Vou então à linha de baixo e fazer o mesmo tipo de formatação. E temos então a nossa tabela formatada, mas vou ainda acrescentar mais alguns formatos, por exemplo aqui a primeira coluna destacá-la com uma cor, e a coluna do total também vou destacar com a mesma cor, mas aplicar o negrito. Agora, vamos para a segunda parte. Vou colocar o gráfico. Então, vou selecionar os dados que eu preciso para o gráfico e vou inserir um gráfico de colunas 2D. Então, já temos a tabela, agora vamos ter o gráfico e o gráfico vou então colocá-lo aqui no canto, puxar um bocadinho mais para baixo. E vou também inserir alguns elementos no gráfico, mas lá está, podes fazer as formatações que quiseres. Vou então adicionar uma etiqueta de dados, vou retirar as linhas de grelha, vou aplicar um conjunto de cores ao gráfico e vou também aplicar uma cor de fundo ao gráfico. Ok, então fica assim com um aspecto interessante e com a mesma tonalidade que a nossa tabela. Então agora vamos para a última parte, que é configurar a página e exportar para PDF. Então, para configurar a página vou aceder aqui ao menu Esquema de Página, vou escolher as opções de configuração da página e vou aplicar aqui algumas configurações. Começar com a folha, a minha área de impressão vou defini-la desde a célula A1 até a célula H37. Depois vou escolher um cabeçalho e rodapé em que vou definir um cabeçalho personalizado. Personalizar cabeçalho e vou colocar apenas indicação relatório de, e a parte
dinâmica vai ser a parte em que nós temos o separador, em que vai ser o separador de janeiro e depois fevereiro e por aí fora. Vou também definir aqui algumas margens, por exemplo, margem superior e inferior, tudo com 2 centímetros, e vou ainda centrar a minha zona de seleção, ou área de impressão, na folha horizontal. E a minha página vai ser ajustada a uma página de largura por uma de comprimento. Faço OK. E tenho então a configuração de página. Falta só então exportar para PDF. Acedo ao menu fecheiro, exportar, criar PDF, e vou colocar aqui janeiro, a folha de janeiro, e vou publicar. Muito bem, antes de te mostrar o relatório gerado, vou só chegar aqui ao menu programador e vou terminar a gravação da minha macro. Vou então colocar terminar a gravação. A partir deste momento já não estou a gravar a macro e vou aproveitar e também já gravar uma versão deste fecheiro com a macro. Por isso, fecheiro, guardar como, procurar, e agora devemos escolher sempre a opção de um livro com permissão para macros, para podermos guardar as macros no nosso fecheiro. Então vou colocar aqui macros final, por exemplo. Ok, vou dizer que sim, já devo ter aqui uma versão. Muito bem, temos então aqui macros final e vem então a parte em que vamos testar a nossa macro. Muito bem, antes de testar a macro, vou-te só mostrar o relatório gerado. Temos então aqui a folha com o relatório de janeiro, que temos aqui os valores todos colocados e o gráfico, tudo definido conforme tínhamos gravado. Vou então fechar e vou então executar a macro para o mês de fevereiro. E vou-te dar nota de uma chamada de atenção que é importante. Vou então clicar no separador macros, vou colocar o meu relatório e executar. Ok, muito bem. Temos então o nosso relatório de fevereiro. Aí está ele. Mas há de reparar que os valores estão incorretos. Ou seja, vou fechar aqui e eu tenho aqui valores 120 quando deveria ter 133, 125 quando deveria ter 120, etc. Então, o que é que está a acontecer aqui? Esta é que é a parte em que, se tiveres algum conhecimento de VBA, torna-se interessante para poderes alterar o teu código e torná-lo mais eficiente. O que está a acontecer é que este gráfico está a ser gerado com os dados da tabela anterior, ou seja, com os dados da folha de janeiro. Então, se formos ao código, vamos fazer aqui algumas alterações ao código. Outra questão que também está a acontecer é que, ao ser guardado o fecheiro, foi guardado em PDF com o mesmo nome do fecheiro anterior. E por isso, a folha de fevereiro basicamente substituiu a folha de janeiro. Então, vou aceder ao Visual Basic para te mostrar o código que é gerado. E o código que é gerado é este código todo. Ou seja, quando nós gravamos uma macro, cria um código extremamente complexo e bastante grande. E a maior parte deste código não é importante, ok? Mas como estamos a gravar e todos os passos que nós fazemos são gravados, a gravação das macros faz esta parte e cria este código todo. Então, vou-te agora dar algumas dicas do que é que tu podes fazer para alterar alguns aspectos. Por exemplo, aqui podes ver que na parte do gráfico nós temos a base do gráfico que está a buscar a folha de janeiro. Então, o que é que vamos fazer? Vamos retirar a informação de janeiro para ele ir buscar o intervalo do B19 ou F19 em qualquer folha. Depois, quando estamos a gravar, repara que ele está a gravar neste caminho e está a gravar com o nome janeiro PDF. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui umas aspas e outras aspas, ou seja, esta parte do caminho é fixa e esta parte do caminho, que é a extensão do fecheiro, também é fixa. Aqui no meio, vamos fazer aquilo que se chama uma concatenação, ou seja, vamos concatenar basicamente com uma parte que é variável. Essa parte variável vai ser a folha atual e o nome da folha atual. Okay? Apenas isto. ActiveSheet Name. Então, a alteração que fizemos foi só colocar o nome da folha dinâmico no meio do caminho do nosso fecheiro e não fomos especificamente buscar a folha de janeiro para o nosso gráfico, mas sim o intervalo da folha ativa. Então, vou agora testar a solução para a folha de março e vou executar a minha macro, relatório, executar. Muito bem, então, como podes ver, os valores já estão a ser aqui colocados: 132, 130, 122 e 123, e o nosso relatório está a ser gerado com os dados de março
e o gráfico de março. Então, a macro está executada, ou seja, está gravada e está a ser executada, mas vou-te dar ainda mais uma dica que é, se eu quiser fazer esta execução para todas as folhas do documento, posso criar um ciclo e esse ciclo vai repetir-se ao longo das folhas todas para gerar este código, ou seja, gerar esta rotina. Então, a lógica será o seguinte: nós usamos a gravação de macros para pouparmos tempo e pouparmos código na escrita da nossa rotina. Mas depois podemos criar novo código em que chamamos a rotina que foi gravada para ser executada. E é isso que eu te vou mostrar já a seguir no Visual Basic. Então, vamos supor que já não temos as folhas de janeiro, fevereiro e março. Vou eliminar. E vamos supor que temos 3 novas folhas. Ok? Não te preocupes com os dados, porque os dados podem ser os mesmos. Aliás, o conteúdo poderá ser o mesmo, aliás, deverá ser o mesmo porque é a mesma estrutura. A macro foi gravada mantendo a mesma estrutura. Por isso vou só criar aqui, no final, 3 folhas. E vamos supor que é janeiro de 2022, fevereiro de 2022 e março de 2022. Então agora vamos ao Visual Basic novamente e vamos criar aqui uma nova rotina, cá em baixo, sub, imprimir tudo, por exemplo, ok? Eu vou focar-me aqui neste módulo, ou seja, cliquei para expandir só este módulo, ou só esta rotina, melhor ainda, e vou então criar uma variável que se vai chamar folha e vai ser do tipo objeto worksheet, ok? E vou criar um loop ou um ciclo que vai correr todas as folhas do meu documento, do meu livro. Então, vou criar um for each, vou usar a variável folha e essa variável folha vai ser colocada, ou vai ser rodada, podemos dizer assim, ao longo de todas as folhas, só um bocadinho, diz workbook, worksheets, ok? E não active sheet. Next, folha, ok? Esta é a estrutura do ciclo que nós vamos ter, ou seja, por cada folha, que é a variável que foi definida para representar uma folha do documento ou do livro, neste livro, em toda a coleção das folhas, vamos executar algum código. Então, a primeira coisa que vamos fazer é a nossa folha, vamos ativá-la, ou seja, a folha onde estamos vai ser ativa. E depois vamos correr a nossa rotina que se chama relatório, ou seja, vamos correr esta rotina toda, relatório, ok? Então, vou fechar o VBA e vamos então começar em abril e acabar em março de 2022. Agora, a macro que vamos executar vai ser o imprimir tudo. Vamos executar e, como podes ver, estamos a correr as folhas todas, junho, julho, para correr a nossa rotina. Claro que ela está a demorar aqui um bocadinho mais tempo, mas também estou num processo de gravação, por isso a memória do computador está a ser utilizada para outros efeitos e por isso estás a ver este processo um bocadinho mais lento, mas naturalmente que isto é muito mais rápido. E atenção, é uma macro que é gravada e por isso essa macro que é gravada tem muito código gerado e ele vai ter que ler esse código todo. Obviamente, programando em VBA vais criar muito menos código e a rotina corre muito mais rápido, mas o objetivo deste tutorial é mostrar-te que não precisas ser um grande programador ou um especialista em programação para gerar este tipo de relatório. E então, vou-te mostrar as folhas todas geradas, abril, maio, e temos então o mapa com os valores todos e uma folha para cada, ou um PDF com cada folha com o nosso relatório gerado. Vou então fechar e gravar o fecheiro. Aí está, chegamos ao final de mais um tutorial, espero que tenhas gostado desta ferramenta do gravador de macros. Não te esqueças de praticar e explorar outras situações porque é muito simples de utilizar e podes sempre experimentar coisas novas com o gravador de macros. Se gostaste do tutorial, não te esqueças de colocar um like, partilhar o vídeo e se ainda não subscreveste o nosso canal, subscreve, clica no sininho das notificações para teres acesso aos mais recentes vídeos. Nós vemos em breve então no próximo tutorial. Até lá!